maravilhosa, Manhã de Missões, graças a Deus. E para começar esse momento missionário hoje, eu vou falar para vocês o tema e vou passar um vídeo logo em seguida. O tema desse mês é Missões é Interceder. Quantos podem repetir comigo? Missões é interceder. Missões é interceder. Isso. Nós vamos abordar esse assunto sobre a intercessão nessa manhã. Amém? Camila, pode soltar o vídeo, por gentileza? Primeiro o vídeo, por favor. Os homens podem negar nossos apelos, rejeitar os nossos conceitos, menosprezar nossas pregações, se opor aos nossos argumentos, mas nunca poderão fazer nada contra as nossas orações. Em nossos dias, temos visto o mover do Espírito Santo sobre a igreja brasileira, despertando-o para missões. Muitos já estão nos campos, centenas se prepararam para obedecer ao chamado, mas quando olhamos os desafios dos povos ainda não alcançados, quando nos deparamos com a nossa nação precisando da graça e misericórdia do Senhor, sentimos que nossos esforços são tão poucos diante dos desafios impostos. O que fazer para quebrar as barreiras, destruir os jugos que prendem milhões, alcançar nações fechadas para o Evangelho, fortalecer e apoiar nossos missionários, alcançar o nosso país para Cristo? Uma das poderosas armas que Deus nos dá é a oração. Diante desta realidade espiritual, precisamos nos mover em intercessão e na obra missionária. Certamente, Deus move os corações. Sabemos que já existem muitos intercessores por missões dentro das nossas igrejas e muitos deles têm sentido esse chamado de forma mais intensa. E o projeto Amai nasceu para colaborar com esse chamado. Esse vídeo, eu não sei se vocês conseguiram escutar muito bem, acho que o som não estava muito nisso. Mas ele mostra sobre a importância da igreja se colocar no local de intercessão para alcançar os povos. Porque nós sabemos que muitas são as responsabilidades da igreja, e esse slide nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas nós alcançamos a igreja através de donativos, nós alcançamos os povos através de donativos, aqueles recolhidos na igreja. Nós alcançamos os povos através daqueles que vão pregar, daqueles que se locomovem até o local. Mas nós também alcançamos esses povos através da nossa oração. Porque hoje, o meu campo missionário é o meu trabalho, a minha faculdade, é onde eu estou. Mas há aqueles que estão lá fora e que precisam da nossa intercessão para que Deus levante mais trabalhadores para essa seara. E agora eu vou pedir para ela passar o nosso slide. Nós vamos ler um pouco juntos essa manhã. Esse primeiro vai dizer assim: a missão de promover o Evangelho é a grande obra da igreja. E a oração é o motor que a move. Um dos maiores recursos que a igreja tem para promover o Evangelho é a capacidade de se apresentar a Deus em oração e pedir o que está no seu coração. E o que está no coração de Deus? O crescimento de seu reino e do mundo. Então, qual é o objetivo da nossa intercessão para que a nossa intercessão alcance essas pessoas que ainda não receberam a mensagem do Evangelho? O objetivo da nossa oração é orar para o crescimento do reino de Deus no mundo. Pode passar mais um, por favor? Vai dizer assim: quando nós agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Então, quando eu e você agimos, nós colhemos aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós alcançamos. Só que eu não consigo sozinha alcançar todas as nações da terra. Eu sozinha não consigo alcançar todos os povos da terra. Mas somente com Deus, orando, Ele fará a parte dele de enviar mais missionários ao redor do mundo. Então, aquilo que eu posso fazer, meus irmãos, é alcançar o campo que está à minha disposição. Mas existe aquele campo da qual eu não consigo ainda alcançar. E é justamente aí que entra a intercessão. A intercessão para que Deus levante mais pessoas, a intercessão para que o reino dele se expanda. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Não é algo que Deus deixou como optativo, como opcional. Não é algo que Deus nos apresenta como uma oportunidade, mas é algo que Deus nos apresenta
responsabilidade da igreja. Talvez aqui no nosso meio nós tenhamos visitantes que ainda não têm tanta intimidade com a oração. Talvez nós tenhamos hoje pessoas aqui que talvez nunca tenham orado e sentido a presença de Deus, mas é bom que você esteja nesse culto hoje, já começando a conhecer essa igreja e a presença de Deus como uma igreja missionária, como uma igreja que se responsabiliza por aqueles que ainda não têm o alimento, por aqueles que ainda não têm a vestimenta. Graças a Deus, esse mês vocês trouxeram as doações. Hoje nós não estamos com muitas doações aqui, mas lá em casa já tem os que trouxeram durante a semana, tem bastante coisa já. Trouxeram aqui algumas roupas. Irmãos, tudo isso é missão, é a missão da sua vida. A missão da sua vida é fazer de tudo para que o reino de Deus alcance as pessoas que estão lá fora. E até a sua doação já é uma expansão do reino de Deus. Porque o reino de Deus é o seguinte, a Bíblia vai falar, eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive frio e não me deram de vestir. Mas existe uma igreja que se levantou para dar o de comer e dar o de vestir. E para orar para aqueles que estão pregando a palavra de Deus. Passa mais um slide, por gentileza. A intercessão é um dos pilares que sustenta a obra missionária. E você foi convidado a interceder, mediar, representar, distribuir e gerar almas. Não é apenas uma oração intercessória, mas uma ação mediadora. E está relacionado com a intervenção de Deus e a destruição da obra de Satanás. Porque a oração é uma obra mediadora. Sabe quando a pessoa vai ser julgada no tribunal e ela não fala diretamente com o juiz, mas existe um advogado ali no meio intercedendo para aquela pessoa? A oração é a ferramenta que nós podemos usar para representar essas pessoas diante de Deus. Representar essas pessoas que ainda não compreendem o real sentido do Evangelho. Pessoas que ainda não compreendem realmente quem é Deus. Pessoas que talvez até tenham medo de conhecer a presença de Deus porque se desenganaram com outros que se diziam ser deuses. Mas nós, como igreja, nos levantamos nessa manhã para orar para que essas pessoas conheçam o verdadeiro Deus. Um Deus que ama, um Deus que aconselha, um Deus que leva a gente na vereda correta. Faça mais um, por favor. Existe aqui uma frase de um missionário que ele serviu ao povo Lezu na China, e é o James Fraser, vai dizer assim: eu costumava pensar que a oração deveria ter o primeiro lugar e o ensino o segundo. Agora eu sinto que seria mais verdadeiro dar à oração o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Irmãos, não adianta. A oração, ela é a chave que abre as portas. Não adianta eu me comprometer com o ensino e querer ensinar aquilo que de mim mesmo aprendi, se eu não estiver em oração aprendendo do Pai. A oração é a ferramenta com a qual você pode se conectar com Deus, com a qual você pode conversar com Deus. É impossível eu ter um relacionamento se eu não me comunico, se eu não converso, se eu não estou presente. E a oração é a única ferramenta com a qual você consegue estar perto de Deus. Obrigada. E você consegue estar mais próximo de Deus em conexão direta com Ele. E é nesse lugar de oração que você conhece qual o coração de Deus. É nesse lugar de oração que você conhece os seus intentos, os seus propósitos para o povo. E é aí que você consegue se colocar na brecha, se colocar no lugar de um intercessor pelas nações da terra. Passa mais um slide, por favor. E aqui eu quero apresentar para vocês 4 razões do porquê as igrejas devem orar por missões. Se ainda não é claro o suficiente por que nossa igreja se compromete com a oração, aqui eu apresento para você 4 razões. E se depois dessas razões o seu coração arder, chegue em casa, ore e interceda. Faça parte do grupo de oração da igreja, mas ore na sua casa também, se comprometa com essas 2 coisas, orar na igreja e orar em casa. Passe mais um, por favor. A primeira razão é a seguinte: Jesus ensinou. E se eu estou aqui é porque eu pretendo seguir o exemplo de Jesus. Se eu estou aqui é porque eu pretendo seguir o que o Pai fez, o que Jesus fez. Então o primeiro ponto é que Jesus nos ensinou a orar. Jesus ensinou seus discípulos a como orar por missões e os moldou enquanto os treinava. Jesus já nos deu o ensinamento, Jesus já nos deu o ensinamento da importância da oração, sobre como orar, sobre o que é oração. Então o primeiro motivo é: se eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso fazer o que Jesus faria. Existe aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, está passando por uma dificuldade. O que Jesus faria com essa pessoa? O que Jesus faria com essa pessoa? Jesus apresentaria o Pai. Então eu, como filho de Deus, preciso apresentar o Pai. Segundo motivo: a oração move o coração da igreja em direção ao coração
mais almas sejam alcançadas? Quantos de vocês estão aqui porque alguém um dia orou por vocês? Porque um dia alguém orou para que Deus ajudasse na libertação do vício, para que Deus ajudasse na libertação da fofoca e da mentira, para que Deus ajudasse a sair da miséria. Quantos de vocês são frutos de oração? Quantos de vocês que estão aqui são resultados de oração? Então, por que eu e você, que somos resultados de oração, não nos colocaríamos nesse mesmo lugar de orar por todos os povos? Isso é uma responsabilidade nossa como igreja, de nos colocarmos na brecha e estarmos em oração por todos os povos. Então eu convido a você a ter um coração neste lugar nessa manhã, um coração num lugar de intercessão e de empatia, de pensar, um dia eu fui alcançado e agora eu preciso alcançar. Pode passar mais um slide por gentileza. A terceira razão: a oração abre as portas do mundo para o Evangelho avançar. A oração vai abrindo as portas do mundo. Então, naquele lugar onde você olha e não existiam ainda missionários, Deus vai e levanta alguém. Sabe, na Ásia Central nós temos uma família de missionários que eu tive o prazer de estar junto com eles. E é um local totalmente fechado para o Evangelho. Um local totalmente fechado para a pregação do Evangelho, para apresentar Jesus como Salvador. Um local onde não se poderia carregar a Bíblia, e ainda não se pode publicamente. Um local onde processar a fé cristã é crime, mas existe uma família que se levantou porque uma igreja orou. Amém? Existe uma família que se colocou nessa brecha. E lá na Ásia Central, onde o Evangelho seria crime de ser apresentado, é crime de ser apresentado, uma igreja orou e clamou: Senhor, envia missionários para a Ásia Central. E hoje nós temos uma família lá que não pode biblicamente andar com a Bíblia nas mãos. Não pode publicamente, andar com a Bíblia nas mãos. Mas eles são profissionais da área da saúde e abriram uma clínica. E todos os pacientes naquela clínica estão sendo alcançados com o amor de Jesus. Então você entende como que a oração abre as portas do mundo para a pregação do Evangelho? Sabe, até mesmo de onde eu vim, em Suriname, as portas completamente fechadas para a exclusividade do Evangelho. As portas lá estão abertas para uma religião plural, para 400 deuses, mas não estava aberto para que eles entendessem que só há um Deus. Em Suriname nós vemos diversos templos, diversas igrejas, diversos templos pagãos, mas eles não conseguiam entender que só há um Deus. Até que uma Secretaria-Geral de Missões se levantou para interceder e orar por Suriname. E hoje nós temos mais de 4 igrejas evangélicas em Suriname, cristãs. Então, assim, a oração, gente, abre as portas do mundo para a pregação desse Evangelho único, puro, soberano. E o quarto motivo, já estamos finalizando nosso slide, é porque a oração empodera a mensagem daqueles que estão compartilhando o Evangelho de forma clara e si mesmo. Porque se eu buscar levar uma palavra de mim mesma, jamais alguma vida será transformada. Jamais eu vou conseguir transformar alguém porque eu quero ou porque a palavra vem de mim. Mas a partir do momento que eu oro, estou em conexão direta com Deus, a oração ela empodera a mensagem que eu estou me levar. Uma coisa é eu ler João 3,16 e pregar de mim mesmo. Outra coisa é eu conversar com o Pai e falar: Pai, o que o Senhor quer falar a respeito de João 3,16? Vai dizer que o Senhor amou o mundo e entregou o seu Filho. Mas como que eu posso apresentar isso para esse povo aqui? Como que eu posso apresentar isso para determinada nação? Sabe? Nas aldeias indígenas, eu estava conversando com um missionário há um pouco tempo atrás, pastor Fábio Ribas, ele é missionário nas aldeias indígenas. E ele estava falando sobre quais foram as dificuldades que ele enfrentou ao pregar o Evangelho para aldeias indígenas. E ele conversava conosco que ele foi pregando, ensinando quem era Jesus. E aí começou a acontecer algo muito comum, que é o sincretismo religioso. Aquela aldeia começou a interpretar Jesus como mais uma divindade que eles tinham. Porque lá eles também tinham o Criador da Lua, eles também adoravam o Criador do Sol. Só que eles não conseguiam entender que esse Criador não pedia sacrifício de vida, não pedia morte, sacrifício de morte de crianças. Eles não conseguiam entender que esse Deus, esse Criador, não pedia sacrifício de pessoas que nasciam com deficiência física ou cognitiva. Então, é um trabalho a todo a ser cursado. Hoje, graças a Deus, existe essa aldeia, já conhece Cristo. E os desafios
são igrejas católicas e nem são católicos praticantes. É só para ir apresentar uma criança, ou então os mais idosos vão a uma missa uma vez por mês. E ela falou, quem dirá a igreja evangélica? Eu vim conhecer mais as igrejas evangélicas quando eu vim para o Brasil. Então, não são só lugares, a gente tem às vezes na mente que os lugares mais pobres e carentes não têm o evangelho, mas os lugares mais abastados de dinheiro também ainda não têm. Sabe, existem lugares lindíssimos, mas se você for hoje em Paris, conte nos dedos quantas igrejas cristãs evangélicas você encontra. Se você for hoje na Espanha, conte nos dedos quantas igrejas evangélicas você encontra. Se você for hoje na Itália, conte nos dedos quantas pessoas vão te falar de Jesus. More lá 1 ano, more 2 anos, more 3 anos e veja que o evangelho ainda não é pregado de forma efetiva. Tem um missionário chamado Luca Martini, um rapaz jovem, 30 anos, com a sua esposa, e eles pregam justamente somente nos lugares da Europa, somente nos países europeus. E eu estava ouvindo alguns comentários sobre eles e falavam assim, pregar é fácil. Pregar num lugar onde o povo tem dinheiro é fácil. Imagina a oferta. E eu ouvi, mas meu coração doía, porque eu pensava comigo, não existe pregação do evangelho nesse lugar. Não existem igrejas naquele lugar. Então, irmãos, a gente precisa colocar em mente que a gente tem que interceder pelos lugares menos favorecidos e pelos mais favorecidos também. Nós somos muito abençoados, porque no Brasil nós temos muitas igrejas. O evangelho você vê em todos os bairros, você vê alguma igreja pregando o evangelho. Mas existem lugares lá fora, meus irmãos, que o que a gente está aprendendo aqui é realmente um tesouro. Aqui para nós já é um tesouro, mas já é um tesouro raro. É raridade. Pode passar mais um, por favor, Camila? Mais um slide. E antes de nós apresentarmos, nós temos uma apresentação bem breve, mas antes dessa apresentação teatral, eu gostaria de mostrar para vocês programas de intercessão que a Quadrangular já tem. Nós temos um programa do projeto AMAI. AMAI significa Manda o Mundo através da intercessão. E nesse projeto são igrejas que se levantam todos os meses para poder orar pelas nações. São intercessões missionárias. Aqui na nossa região nós temos o Uniora. Quantos vocês conhecem o Uniora? Amém, glória a Deus. Nós temos aqui o Uniora, que é bem semelhante também. E nós temos, aqui no slide não está o Uniora, mas o Uniora é um braço, também um braço aqui da mão. E nós temos o projeto Clubinho Amai, que é o Clubinho Amai para crianças. Temos o Júnior Amai, que são programas que ensinam as crianças ao redor do mundo a orar, a se conectar com Deus. Passa mais um também. Pode passar mais um slide. Nós temos também um livro que a Quadrangular sempre publica, que é o Anuário de Oração. E esse Anuário de Oração, ele tem pelas mulheres, pelas crianças. Enquanto eu estava no CTMQ, eles sempre adquirem os novos exemplares. E nós, nesse livro, podemos encontrar como orar por cada situação e exemplos reais de oração e frutos de oração. Então, irmãos, você está aqui, irmão, sentado numa igreja que tem um comprometimento com a oração, que tem livros. Isso aqui não é um livro exclusivo do pastor ou do líder. Esse é um livro que você, membro, pode chegar na sua casa, pegar o link e comprar pela internet e receber na sua casa. Livros que custam 12, 20, 25 reais, mas que você vai aprender a como orar por missões. Então, se você quiser um novo culto, me procure, que eu te mando o link para você comprar o seu também. Compre direto com eles, você vai receber um livro na sua casa, que te ensina como orar, os objetivos de oração e vai te mostrar resultados disso. E temos o programa Mais Retratos, que vai cuidar das mulheres através da oração. As pessoas que são da apresentação podem entrar com gentileza. E, irmãos, fato é que nós precisamos nos comprometer com a intercessão por missões. Fato é que nós precisamos despertar o nosso coração para isso que já é uma ordenança divina. Amém? Podem se posicionar aqui na frente. Glória a Deus. Hoje vocês ouviram um pouquinho sobre os 5 alvos do AMAI. No grupo de intercessão nós temos 5 alvos de oração. E é sobre isso que nós vamos falar. E ao final dessa apresentação, todos vocês receberão isso aqui. Assim que acabar o momento da apresentação, eu vou convidar todos vocês a virem aqui na frente e eles vão entregar para vocês os cards missionários. Em cada card há uma família, por exemplo. Nesse daqui, nós temos pastor Jameson, Heloise, Stephanie e Vitor. É um casal e seus 2 filhos são missionários no Paraguai. E aí você vai poder levar esse card para a sua casa. Se você pegou esse card, você vai orar por essa família durante todo
todo esse mês. Nós temos aqui Pastor Anderson, Pastora Karen e Olivia, missionários do Uruguai. Você vai levar para sua casa se você estiver esse carro, você vai orar por eles todo esse mês. E assim por diante, nós temos diversas famílias aqui. O importante é que você interceda. Amém? Sou pobre de não alcançados, moro na Malásia e estou na maior região onde não encontra-se a palavra de Deus. Eu e mais de 3 milhões de pessoas não conhecemos nem a palavra nem possuímos Bíblias. Eu peço para que a igreja e missionários e ore para que nós possamos conhecer mais a palavra do Senhor. Eu sou missionária no maior país muçulmano do mundo. Eu e minha família realizamos um trabalho com crianças carentes e muçulmanas. As suas orações nos ajudam a permanecer fiéis ao nosso chamado. As suas orações nos ajudam a pregar o Evangelho para essas crianças. Continue orando por nós. As suas orações alcançam o mundo. Terra, ela está gritando, ela está gemendo na África, na Ásia, na Europa. Quem vai orar por mim? Eu sou a terra. Você está orando por mim? Maremotos, terremotos, furacões, doenças, pestes, povos não alcançados estão habitando no lugar mais maravilhoso que Deus criou. Quem vai orar por mim? Quem está indo em cada pedaço desse canto de terra maravilhoso que Deus criou? Terra, eu estou gritando, eu estou gemendo. Igreja! Igreja! Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Igreja, eu estou sendo destruída pelos homens dessa terra. Eu sou o paraíso, mas os homens estão destruindo. Eu preciso que vocês orem por mim. Até quando eu vou gemer? Até quando eu vou ser destruída? Aqui há povos não alcançados que precisam das vossas orações. Igreja, me socorre. Igreja, eu sou mais que terra, eu sou povos, sou nação. Eu sou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós necessitamos ser igreja, nós necessitamos ser igreja de relevância na nossa comunidade. Necessitamos que sejamos reconhecidos, que a gente pode, que Deus, Ele tem um propósito para nós. Nós não somos igreja por ser igreja. Deus tem propósito de salvação para o mundo. E o nosso trabalho nesse propósito é fazer o ID do Senhor, é mostrar para as nações o que Deus quer por eles, a salvação que Deus quer para eles. Portanto, igreja, o nosso trabalho é ore para que a nossa igreja possa levar a palavra, ore para que as nações nos reconheçam como povo eleito, ore, porque a sua oração, ela move o mundo, ela pode salvar as vidas. Amém. Eu represento a igreja perseguida. Me chamo Sarita, sou casada com um muçulmano e conheci o Evangelho de Cristo através de um missionário que veio até as nossas terras. Meu marido não conseguiu conciliar o nosso casamento com a minha religião. Não conseguiu conciliar o nosso casamento com o Deus que eu conheci. E por causa disso, eu que estava grávida, fui espancada pelo esposo. Hoje, eu e minha filha moramos na Índia. Eu precisei fugir. Eu precisei fugir porque eu era perseguida não só no país, mas dentro da minha casa. Hoje, eu e minha filha adoramos ao Senhor na Índia. Mas eu peço a você, igreja, continue orando por nós.
povos não alcançados, dos missionários, a própria igreja quadrangular que tem se levantado. E aqui comigo, eu tenho os cards dos missionários que eu citei para vocês. Eu vou pedir para que vocês venham aqui, igual nós temos feito com a unção de quarta-feira, vocês podem vir enfileirados e pegar os cards de vocês. Mas eu peço que vocês levem esses cards para casa, não só como um panfleto para marcar a Bíblia, não. Mas que vocês levem como um compromisso e uma responsabilidade de assumir a oração. Você pode ter pego um desses álbuns, você pode ter pego uma igreja perseguida, você vai ver, por exemplo, a família que eu citei da Ásia, não tem a foto deles, só o nome do lugar onde eles estão. Por quê? Porque é uma igreja perseguida. E o dia que vazar uma foto deles ligado a algo da religião, a algo do cristianismo, Deus tem que intervir. Porque a perseguição é certa. Pode ser que você pegue algum projeto da quadrangular e você vai orar por esse projeto, porque através desse projeto vidas são alcançadas. Pode ser que você pegue imagens de missionários que estão aqui no Brasil, que estão se comprometendo com a nossa nação e com a pregação do Evangelho na nossa nação. Mas independente do que você pegar, leve como compromisso e responsabilidade de intercessão, amém? Vocês podem vir já, nós vamos começar o nosso momento de intercessão missionária.
Glória a Deus.